Essas perguntas são perguntas de aula de culinária. São boas. Vou responder. Só para evitar que a gente faça mais perguntas assim. É o seguinte, nós não temos bactérias para digerir celulose. E aquele bagaço do suco verde é muita celulose. Por isso que a gente precisa retirar. Mas, dependendo do que você está batendo, se for abacate, né? Aí você faz aquela vitamina grossa, que não é o suco verde. Suco verde você usa folha de abóbora, usa folha de chuchu, elas têm muita fibra. Se você beber aquilo, só sendo boi para aguentar beber aquilo. Aí, o boi tem como digerir aquilo, mas nós não. Eu fico muito grato, eu vou responder a sua pergunta, mas entendendo que o aspecto que envolve o quadro clínico de uma pessoa fica um pouco mais difícil abordar aqui em público. A consulta clínica é bom que seja feita com a nossa presença, com mais tempo para ouvir todos os detalhes do seu caso, né? Mas eu vou responder a pergunta que me veio. Fica difícil formatar uma resposta em relação a toda a evolução, porque eu tenho que ter acesso ao prontuário, tenho que ter acesso à história clínica como um todo, tudo, tipo histológico, quais foram os tratamentos. Então isso não cabe dentro da resposta que eu vou lhe dar. Mas eu vou dar uma resposta que eu acho que atende a primeira pergunta, que eu acho uma pergunta importantíssima. A minha mãe se foi, Dona Inês partiu aqui em Brasília, uma pessoa que praticava o bem para todo mundo, fazia o bem para todo mundo o tempo todo. A gente chegava a ficar irritado com ela. Você não fica de mal com ninguém, né? E ela teve exatamente uma experiência de câncer e não teve nem tempo de reagir. Foi uma evolução muito rápida. Então eu tenho uma fonte, eu não posso dizer que eu me abasteço de fontes também. Tem uma fita que eu aconselho todos a lerem, que é a fita do Trigueirinho. O Trigueirinho tem 3 fitas falando sobre esse tema. 3 CDs, né? E num deles ele diz o seguinte, preste atenção no que eu vou responder, que é importante. Alguns seres são tocados por essa energia universal e neles, por isso que a gente não adianta perguntar, nesses seres, eles recebem o trabalho do câncer. O câncer, ele recebe o câncer no objetivo de transmutar as energias densas que são projetadas pela humanidade no universo e que retornam para algumas pessoas que têm o papel de transmutar essa energia em luz. Aí ele explica a experiência de câncer de alguns monges da Índia que passaram pela experiência, foram até o fim, desencarnaram dentro da experiência do câncer e vivenciando aquilo como uma transformação, transformando aquela experiência em pura luz. Então, não é que isso seja uma explicação ou uma resposta, mas a pergunta que tu me fizeste, como eu tenho ouvido muito dessas perguntas, eu, pelo menos assim, eu tenho uma forma de abordar uma resposta para elas. E eu entendo assim, eu prefiro entender dessa maneira. Que eu estou aqui falando para vocês, eu sou médico, eu faço essa alimentação, e quem sabe daqui a uns dias vocês ouviram falar que o Dr. Alberto está com um câncer? Eu estarei brincando, estarei passeando, estarei me alimentando bem e esperando a evolução dele, porque quando ele chegar, é pelo menos o que eu imagino, que eu estarei em meu trabalho. Eu procurarei o melhor tratamento, procurarei fazer as técnicas melhores possíveis e estarei tentando transformar essa energia que não é minha, tentando transformar essa energia que foi promovida por toda, ele fala de uma maneira mais drástica, é a energia da maldade produzida pela humanidade, pelas guerras e pela matança de animais. Ele fala com essa clareza. Essa energia vai para o universo e volta para alguns na forma de câncer. E cabe a essas pessoas transformar essa energia em luz. Eu fiquei muito tempo digerindo isso, né? Falei, puxa, mas de onde ele tirou isso, né? Como é que ele fala uma coisa dessa? Mas, pelo menos, me dá um entendimento, que eu procuro de uma forma
entender dessa maneira. Por que eu fui tocado com essa doença? Porque tanta gente que faz tanta maldade, né? Podia logo levar isso, né? Por que logo eu? Então, isso ajuda a gente a observar esse todo. Desse todo eu faço parte. Então, eu faço parte do todo e, por alguma razão, eu fui selecionado nesse todo. E eu devo cumprir o meu papel da melhor forma possível. É isso que eu penso. É isso que eu pensaria. E inclusive, temos um caso, até para lembrar, se alguém conhece um doutor da Bahia, um médico que foi minha referência quando eu entrei na terapia natural, que é o doutor... me ajudar o nome dele? Médico naturalista, está com câncer de pulmão. Agora, uma coisa, ele fumou muito cigarro antes de ser médico naturalista. Mas ele parou. Há tanto tempo que ele parou. Por que será? Né? Mas a gente não deve, a última coisa que a gente deve fazer é fazer essa pergunta: por que eu fui escolhido? O que eu fiz? A gente não fez nada. Essa resposta do Trigueirinho deixa uma coisa bem clara para a gente não fez nada. O que a gente tem que fazer é responder a isso da melhor maneira possível. Responder transformando isso em bênçãos. Recebi o toque do dedo de Deus, eu agora vou abençoar todo mundo, porque eu fui abençoado. É muito estranho dizer isso. Agradecer uma doença como essa? Eu agradecer que eu fui tocado por uma coisa dessas? É difícil. Eu sei que é difícil, mas eu só consigo falar isso aqui na frente de um público porque eu já tive tanta prática de lidar com tanta gente que está passando por essa experiência. E eu sei que essas palavras que eu estou dizendo, elas auxiliam vocês, quem está com essa experiência, porque é agradecendo que a gente transmuta. Na gratidão vem a transmutação. É um pouco por aí. E eu sei que fica difícil, né? A gente fica pensando em tanta coisa que a gente realizou, em tantas coisas que a gente ainda tem para realizar. Olha o netinho, olha a filhinha, fala, poxa, quanto tempo eu vou ficar com eles? Eu queria tanto levar ele no altar, até o dia do casamento. Mas a gente tem que transmutar tudo isso. Transmutar. E nos colocar no nosso posto, na nossa localização da nossa alma. E saber caminhar dentro dessa condição como alma. E não como apenas um ser que está vivendo com uma família, que tem parentes, que tem amigos, mas como uma alma. Então, é a única forma que eu tenho de lhe responder. Nos dados mais clínicos que tu me perguntastes, eu preciso realmente analisar o prontuário todo. Eu preciso do consultório de 3 dias para lhe ver. Gostaria muito de receber para poder discutir esses assuntos, que com certeza temos uma solução para cada uma das suas perguntas. Que na natureza existe tudo para tudo. Eu posso adiantar que fazer o suco verde será muito importante para ti. A alimentação com broto, e o broto de alfafa especialmente, vai ser muito importante para ti. E fazer um suco verde com folhas de amora vai ser muito importante para ti também. E dente de leão. Mas eu acredito que você deva procurar. Posso falar você? Se não somos colegas, você. Que você possa procurar o Adriano e até essa família maravilhosa que está aí. Esses são os meus agentes de saúde aqui em Brasília no momento, pessoas que têm condição de te passar essa informação. Tem outras perguntas e o Felipe que está aqui quer falar alguma coisa. Então, Felipe, vem aqui e fale. O Felipe é dessa família maravilhosa aqui, é uma criança que está se alimentando já dessa maneira. Você não precisa sempre comer comida viva. Você pode se alimentar indo aos poucos, não direto para comida viva, você vai se alimentando aos poucos. Eu já estou fazendo isso com uma amiga lá na minha sala. Não que eu estou falando que toda comida não é boa, é horrível. Eu estou ensinando ela a comer comida mais saudável. Ela parou de comer salsicha, linguiça e vai parar de comer no McDonald's. Felipe deu o recado completo aqui e lembrou muito bem, porque quando eu dou a palestra assim,
como é frustrante o pouco tempo, eu acabo falando coisas que são mal entendidas. Tudo isso é de fato gradual, ninguém quer uma mudança gigantesca e imediata. A gente fala da semana, a semana de suco verde é muito boa, que é uma entrada de cabeça nisso. Faz muito bem começar pela semana do suco verde. É uma virada e tanto. E depois você vai se respeitando, vai adaptando a sua comida, vai melhorando, vai respeitando a sua herança cultural. Quer falar mais alguma coisa? Não. Então fala assim. Obrigado pela atenção, fala. Obrigado pela atenção. Eu sempre respondo assim, a gente não cria nenhuma seita de fanático. Né? Nem você vai parar de comer pão, nem você vai parar de ir naquela pizzaria que você tanto gostava, nem vai parar de tomar um vinhozinho de vez em quando, ou seja, é importante a criação de uma consciência alimentar. No momento que você desenvolve uma consciência de que você pode beber uma taça de vinho, de que você pode comer um bolinho de chocolate de vez em quando, isso não vai interferir no que a gente está falando aqui. Ou seja, a pessoa pode adquirir consciência alimentar, que é o nosso grande trabalho. O vinho, eu vou dizer que realmente vem acontecendo isso. Fora do Brasil, as pessoas estão já dizendo isso com clareza. Essa informação de que vinho faz bem é mentirosa, ela não é real. Não é real. É melhor tomar... Hoje na Alemanha, eles para contraporem isso, eles já têm uma bebida de uva fortíssima, cheia de resveratrol e sem álcool. Então, é muito bom você beber, todo mundo fala do vinho por causa do resveratrol, mas o resveratrol é encontrável também no suco de uva. Então, mas não, aí eu quero dizer, estou dizendo as duas coisas. É real que álcool não é bom nem um dedal. Tanto que a gente tem a lei seca, se você beber um dedal de álcool, você pode cometer um acidente de trânsito, né? Então, não é bom beber álcool. Eu não bebo. Em primeiro lugar, eu quero desejar muito sucesso para o teu irmãozinho. Assim, toda vez que a gente vê que uma criança está vivenciando uma doença, a gente torce muito, né? As crianças... Eu digo uma coisa que é para vocês ficarem muito esperançosos. O organismo da criança é muito forte na reparação, né? Então, contem com esse fator que vai estar favorável. A criança tem uma capacidade de resposta muito maior, né? Em outro lado, eu acredito que quem está atrás de você, eles estão criando uma criança com alimentação viva, com alimentação, pelo menos uma alimentação saudável. Então, procurar pessoas que deem essas aulas. Eles fazem tudo, cookies, doces, milkshake, brigadeiro, tudo que uma criança adora tem na nova forma. E não é comida de doente, é comida de saúde. Não tem nada de doente, é gourmet, é uma comida deliciosa, qualquer criança come. E quanto ao verde, o suco verde, você dá suco verde para um bebê de 6 meses de idade, ele se atraca com um copo e bebe tudo. A criança identifica o suco verde como uma seiva materna. Ela se identifica, ela sente o leite da mãe quando ela bebe o suco verde. É incrível a reação que uma criança... Eu não mostrei, tem vários slides de criança bebendo suco verde. Ela se atraca, você não pode dar suco verde em copinho de plástico para a criança, que ela arrebenta o copo. Ela agarra o copo, puxa na direção dela e bebe avidamente aquela bebida. Então é o contrário, a criança, claro, quando você fizer o suco verde docinho, fizer um suco verde todo amargo, a criança vai rejeitar. Você faz um suco verde com bastante maçã e com muitas ervas, todo verde a criança bebe totalmente aquilo. E o suco verde é um excelente, é importantíssimo começar logo com suco verde para essa criança. E com os leites de castanhas, quer dizer, tem muita gente que pode ensinar coisas para vocês. Espero que ajude.
Eu ia adorar que ela escrevesse um livro contra o alimento processado, né? Não conta, não era conta, né? Não, existe um livro agora chamado Controvérsias da Alimentação Viva. Toda alimentação tem controvérsias, né? Principalmente se ela for feita de uma forma desbalanceada. Você tem muita gente que entra nisso e sai comendo só soja germinada, sei lá, uma coisa assim. Então eles vão desequilibrando. A melhor forma de fazer uma alimentação viva é uma alimentação variada, muito variada. Você tem que variar todo dia e você tem o apoio da natureza para variar todo dia. Quando a pessoa faz uma monoalimentação, o frugívoro, por exemplo, então muitas pessoas que acontece isso são pessoas que adotaram uma alimentação frugívora, que a alimentação frugívora é totalmente inadequada no suporte de sais minerais. Ela é muito glicogênica e não dá o suporte de sais. Então, muitas pessoas ficam extremamente ligadas nesse tipo de alimentação, viram uma espécie de seita, né? E depois saem para o outro lado, dizendo que está errado tudo isso. Não é. Ela usou uma forma errada, não se alimentou apropriadamente, não usou as fontes completas. Eu não sinto nenhuma alteração após 10 anos. Pelo contrário, cada vez me sinto melhor. O Gabriel Cousens também fala a respeito. É um assunto que tem que destrinchar mais, daria para responder isso com mais tempo. Mas, em resumo, eu posso dizer, cada ser vivo é um universo, e para alimentar esse universo que é um ser vivo, existe um outro universo de alimentos. Isso é da prática ayurvédica. A prática da Índia, que eu também fiz essa prática, eu estudei medicina ayurveda. Então a gente pode individualizar uma pessoa respeitando essa característica de cada um. A gente preconiza comer arroz e feijão como parte da alimentação normal. E quem faz o curso comigo entende por que eu falo isso. Tem a ver com a probiótica, tem a ver com bactéria intestinal. Então é mais ou menos por aí. Tudo que eu disse aqui faz parte das diretrizes governamentais do Ministério da Saúde para quanto da alimentação da população brasileira no controle das doenças crônicas degenerativas. Está lá como um artigo, faz parte das diretrizes governamentais. Quer dizer, falar a respeito disso é falar a favor da linguagem que, de certa maneira, o governo quer que aconteça. O governo coloca como diretriz, mas não explica como a gente vai fazer isso. E, enfim, a gente tem que tocar num assunto um pouco complicado, que é o assunto das corporações. As corporações agrícola, nutricionista e corporação de medicamentos alopáticos, não é muito favorável que isso aconteça, é fácil de entender por quê, né? Então, basta entender, é interesse do governo que isso aconteça. Então, é simples, quer dizer, treinar o agente de saúde. Nós treinamos, inclusive, para ele ter um comportamento ético dentro de uma família. Se ele vai entrar numa casa, basta você ver o juramento de Hipócrates. Procure pela internet o juramento de Hipócrates e ver tudo que está escrito ali. É tudo que a gente ensina ao agente de saúde. Por exemplo, a gente não vai dizer para nenhum novo agente de saúde, dizer para a pessoa, olha, tira esse remédio aí para hipertensão que você não precisa mais. Ele não tem o direito de dizer isso. Ele é proibido de dizer isso. Se ele fizer isso, ele é descredenciado. Então a gente dá uma explicação clara que eles não devem interferir nas condutas tomadas pelos médicos que estão atendendo. Eles não devem interferir. Eles devem simplesmente levar a nova informação. E deixar que os médicos comecem a observar, mas peraí, eu vou ter que tirar a sua simvastatina, seu colesterol está baixo demais, o que você está fazendo? Então eu tenho vários pacientes em São Paulo que está acontecendo isso com o médico. O médico fala, o que aconteceu com você? Está tudo normal, né? Eu tenho que tirar o remédio. E o médico não fica tão chateado. Nós, os médicos, os colegas que estão atendendo todo mundo, nós queremos no fundo que isso aconteça. O que a gente não sabe é como isso acontece. E isso acontece quando as pessoas se alimentam assim. Acontecem esses fatos. E aí os médicos passam a ser observadores do que está acontecendo. Então a gente não fica esperando a aprovação do médico também. Ninguém está aqui para esperar a aprovação do médico. Então a gente evita a aprovação e evita a condenação do colega.
Então a gente vai trabalhando. Na hora que um colega começar a condenar, a gente fala, olha, procura teu médico, conversa com ele ou muda de médico, se você quiser continuar com a gente. Se o médico estiver se opondo ao trabalho da gente não vai trabalhar mais com você. A gente não quer mexer com isso. Então, e se o médico está ignorando o assunto, não está nem ligando, também não é problema para a gente. A gente trabalha independente, é um trabalho cultural. É o que a gente vem fazendo. E levar verdura para todo mundo. Muita verdura para a casa de todo mundo. Eu tenho consultora, eu tenho CRM, eu posso perder meu CRM, entende? Então, quando o paciente chega no consultório dizendo assim, doutor Alberto, eu vim lhe procurar, que eu quero fazer só uso da alimentação viva e não vou usar nem quimioterápico, nem nada. Eu falo, tudo bem, né? Mas eu peço para ele assinar um termo de responsabilidade. Você tem algum comparativo? Não, porque eu ainda não tive, só tem uma pessoa que está fazendo isso. E ele está muito bem. Não é muito comum. Mas quando a pessoa vem falando isso, eu digo... Não, e às vezes chega a pessoa em estado terminal, né? E fala, eu vim aqui para fazer isso. Eu digo, olha, desculpe, mas eu prefiro que você... Mas eu digo assim, você pode fazer, mas eu te dou faça, por favor, um termo de responsabilidade. Porque o risco é a pessoa levar a informação de que você, como médico, induziu ela a largar toda a quimioterapia, largar tudo e optar só por aquilo. Aí eu vou estar cometendo um grande equívoco. Não é o meu papel, nem como médico, interferir numa chance que o paciente tenha, porque eu noto que a quimioterapia e radioterapia, em muitos casos, resolve. Tem casos que não responde, mas em casos responde. Você não deve tirar esse direito do paciente. E lembrar que muitos dos quimioterápicos vieram de plantas, né? Então, a ciência vem trabalhando, então não deve menosprezar um trabalho tão acurado que a ciência vem fazendo. Assim, eu não estou aqui para demonizar ninguém, né? A gente não pode chegar a dizer, os caras estão errados, estão fazendo tudo errado. Não é nada disso, a gente tem que integrar. É por isso que o nome dessa medicina é medicina integrativa. Ela integra a prática alopática com a chamada prática não alopática, né? Então é mais ou menos isso que a gente faz. Tem que ter muito cuidado para fazer isso. Quanto à medicina, a nova medicina, ela tem muitos paralelos com essa, sim. Só que o ramo era um pouco bélico, ele entrou em conflito, ele entrou em atrito, o que nós não fazemos, né? Nós não fazemos isso, nós procuramos integrar com os outros colegas. E ele exatamente procurou derrubar todos os muros de uma forma muito... Então, é uma coisa que tornou um conflito. Eu acho que onde há conflito, onde existe força de atrito, não existe paz. E onde não existe paz, nada se constrói. Então, a gente fala isso no curso Bases 2. A gente precisa de paz para construir. E para termos paz, temos que evitar a força de atrito. Então, nunca condenamos ninguém. Porque tudo faz parte do todo. Até o erro. Eu tenho uma resposta cretina para a sua pergunta. A resposta cretina é a seguinte: compra um bilhete de avião com o teu filho e vai para a Califórnia, que você vai ter uma vida normal lá, né? Quer dizer, existem alguns lugares do mundo onde isso já não é. A gente está vivendo aqui em alguns aspectos que são do neolítico, do paleolítico, então, a pedra lascada, o homem das cavernas, entendeu? Então a gente tem que ter paciência com isso, né? É como se você estivesse vivendo já numa outra visão de alimento, né? Não sei se vocês conhecem o Oberon. O Oberon já foi matéria até da televisão, a gente fez um programa até juntos. Ele vive de luz, né? E tem um filme alemão, que é Viver de Luz, e mostra um psicólogo suíço que não se alimenta mais há 4 anos. Ele toma um copinho de suco assim, socialmente. Ele foi pesquisado por diferentes hospitais. Então, veja bem, nós temos uma série de crenças, é o código de crenças que nos deixa afastado do mundo real. Tanta coisa já podia estar acontecendo com cada um de nós, e os códigos de crenças nossos nos impedem de descobrir essas novas realidades. Então,
o que você tem que aceitar. Você quis isso, você escolheu isso para você e escolheu para o seu filho também. Então é importante que você tenha essa graça de aceitar as oposições e não tenha revolta quanto a isso. Porque no momento que você se revoltar, você vai estar devolvendo com a mesma moeda que estão fazendo com você. Responda para todo mundo com graça, com muito amor, com muita gratidão para as pessoas. E procure fazer o que há de melhor. Na resposta em relação ao sal, use o sal dos Andes ou o sal do Himalaia. Existem alguns sais gema, que o sal do Himalaia, por exemplo, tem 82 sais diferentes. E o sal da própria planta, porque as plantas contêm sal. Então, esses sais que estão na planta são muito saudáveis também para tudo isso. Agora, o cloreto de sódio é o menos indicado. O ser humano gosta de criar interpretações sobre o todo, né? Então, cada um vai ter uma forma de abordar esse sistema. O muito importante é que nós integremos tudo. Eu acho que a melhor forma de integrar é essa. É integrarmos como família humana, procurar nos aproximar. E esse é outro aspecto importante, é reencontrar a nossa família humana. E conversar e trocar ideias. E eu, com tudo que eu trouxe aqui, eu ainda estou um fragmento, uma minúscula parte desse conhecimento todo, que é um conhecimento divino, um conhecimento do todo, que a gente não tem. Então, dessa vez, finalizando, muito obrigado mais uma vez. Boa noite para todos.